uma pergunta para a gente fazer, né? O que eu estou fazendo da minha vida? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer. Eu queria que vocês parassem agora e rodassem um filme da vida de vocês, desde o princípio até agora, e talvez no último ano, nos últimos meses. O que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou colocando como prioridade? Qual que é o propósito da minha vida? O que eu estou fazendo aqui nessa terra? Para que eu estou aqui? Eu estou aqui para ser feliz? Eu estou aqui para me divertir? Para festar? Até que a hora não cabe mais? Eu estou aqui para viver sem limites? Eu estou aqui para ser feliz e dane-se todo mundo? Eu estou aqui para viver para a minha família só, fazer minha família feliz e o resto que se dane? Ou eu estou aqui para viver o que Deus ensina que Ele quer que a gente viva? Ou eu estou aqui para viver o que Jesus Cristo nos ensinou quando Ele passou aqui por essa terra? É isso que a gente tem que se perguntar. Porque isso faz toda a diferença. À medida que eu fui entendendo isso aqui, à medida que eu fui desenvolvendo, tentando mudar a minha vida, e eu passei por momentos de muito deserto na minha vida, em que quase perdi meu casamento, momentos de muita escuridão, de trevas na minha vida, foi onde eu percebi que eu estava num buraco, era uma vida totalmente infeliz, eu estava num buraco, e eu vi que eu precisava muito desse Criador, eu precisava muito buscar Deus, porque eu estava vivendo uma vida egoísta para mim mesmo. O egocentrismo, eu igual a eu sou o melhor, o mundo gira em torno de mim, o que eu acredito, a vida gira em torno de mim. Então, enquanto eu estava vivendo assim, minha vida estava uma bagunça. Imagina que eu comecei a entender isso aqui, Deus foi transformando a minha vida, mudando a minha vida, e Ele me buscou lá do buraco, lá das trevas, e começou a cuidar de mim. Você começa a querer aprender a palavra dele, aprender o que ele ensina. E a gente tem a Bíblia, a gente tem o mapa, a gente tem os ensinamentos todos ali. Como você não se estrepar no casamento? Está ensinando lá. Como você não se estrepar nos teus negócios? Como você ter uma vida bem sucedida? Como você ter saúde física? Até isso fala lá. Como lidar com uma situação em que a pessoa está brigando com você? Ou seja, tem tudo ali. Como lidar com um irmão que te magoou? Uma pessoa que te magoou? Tem tudo ali. Por que a gente não segue? E uma coisa que me chama a atenção é que a maioria de nós, não sei se é a maioria, mas muitos de nós que se dizem cristãos, né, independente de igreja, de religião, mas se dizem cristãos, não vive a palavra de Deus. Nunca leu a Bíblia. Nunca parou para ler lá os ensinamentos. Nenhum livro sequer. O livro da Bíblia tem 66. A Bíblia tem 66 livros. A pessoa não parou para ler um livro sequer. Tem livros curtinhos, que você lê em um dia, numa manhã. E as pessoas querem tomar suas decisões baseado nos seus achismos e no que elas aprenderam com o que os outros falaram. E aí se estrepa. E aí toma a surra da vida. Toma uma rasteira da vida. E aí a gente sofre. E aí a gente começa a ficar com a vida bagunçada. A gente magoa pessoas, ou então a gente é magoado. Né? E aí, eu sempre falo, né? As pessoas falam, não tenho tempo. Ou não tem tempo, ou você não priorizou buscar a Deus, ler a Bíblia, buscar pessoas de Deus, buscar ensinamentos, né? Então a gente precisa dedicar tempo para isso. A gente alimenta o nosso corpo todos os dias, 2 ou 3 vezes por dia, todos os dias. E o espírito, quanto tempo a gente alimenta? Uma vez por semana, quando a gente vai na missa ou vai no culto? E olha lá e acha que fez o suficiente? É isso? Então aí quando vem as provações, as tentações, a gente está totalmente vulnerável. E aí a gente cai e faz lambança. Né? Então, Jesus, ele dizia assim, antes de tudo existir, eu sou. E Deus, o nosso Deus Pai, falou isso lá para Moisés, lá quando ele estava colocando lá a ordem para Moisés e libertar o povo do Egito, ele falou, eu sou. Né? Então, quando diz eu sou o Criador. Eu sou aquele que tem que ser adorado, que tem que ser honrado. Né? E Jesus Cristo vem com essa audácia, com essa ousadia e fala as mesmas palavras do Pai. Eu sou. E assim, ou Jesus era um louco, doido, varrido, um maluco total, um mentiroso completo, ou então ele era aquele que ele dizia ser.
E se Jesus era aquele que dizia ser, e se a gente acredita que tem um Criador soberano que está olhando para o mundo e cuidando dos seus, cuidando daqueles que estão buscando a Ele e que quer cuidar do seu povo, da sua nação, do seu povo, da sua igreja, Deus está gritando com a gente para a gente se voltar para Ele. Essa pandemia foi um exemplo. A Bíblia está cheia, principalmente lá no Antigo Testamento, cheia de exemplos de juízo de Deus para as nações. Muitas vezes vinha nações inimigas e ia lá e destruía o povo de Israel, porque o povo de Israel estava totalmente desviado da verdade, desviado de Deus, vivendo as suas vidinhas egoístas, medíocres, vivendo as suas vidinhas, deixando Deus de lado e adorando outros deuses, adorando a si mesmo. Então, o que acontece? Deus vem muitas vezes, ele tem uma paciência, uma longanimidade, mas Deus tem limite. As condições e as promessas de Deus têm limite. Chega um ponto que ele traz juízo. Então ele grita, ele avisa através, muitas vezes, de pessoas ao nosso redor, através de situações, de circunstâncias, através de sonhos, e vem e avisa pra gente, ó, esse caminho que você está tomando vai dar errado. Você está indo para o buraco, você vai se estrepar. E aí depois você fica doente, doente da alma, doente do corpo. E muitas vezes a gente insiste, na teimosia, na dureza do nosso coração, a gente vai e insiste para ir para o buraco. E depois a gente vai sofrer para voltar. E aí fica difícil de voltar, né? E aí a gente tem que se arrepender, né? É isso aí, como falou ali a Maristela, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem crê em mim viverá. Ou seja, não tem muito segredo, mas você precisa crer nisso, né? E não é tentar preencher esse vazio de outra forma.